Boa noite a todos. Vamos estar começando essa reunião. Tem um salmo que diz que bom viver unidos irmãos, né? E a Bíblia nos conforta quando diz que onde tem 2, 3 reunidos, em meu nome, ali eu estou no meio. Quando a gente vem para o culto, e na segunda-feira a gente sempre pensa, né? Eu pelo menos, né? E a gente tem prazer em estar aqui com os irmãos, né? Porque a gente se sente fortalecido. Independente do número de pessoas que tem, né? E nós precisamos disso, da união, da companhia uns com os outros, né? Que não tem melhor lugar de nós estarmos, estar aqui na presença de Deus, aprendendo uns com os outros, né? E quero dizer que todos são bem-vindos, todos são bem-vindos, né? E eu gostaria de estar começando essa reunião lendo um salmo com os irmãos, Salmo 127. Diz assim, eu estou lendo o versículo 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. O primeiro versículo fala sobre edificar a casa, né? Como semana passada a gente aprendeu, a Heloísa nos ministrou, né? sobre casa, né? A importância da casa. Quando Jesus chegava numa casa, ele fazia algo diferente, algo acontecia diferente, né? Como foi citado como Zaqueu, né? Ele chegou na casa de Zaqueu, ele não falou para Zaqueu o que ele tinha que fazer. O Zaqueu mesmo já se identificou, as coisas que precisava consertar na casa dele, na vida dele, né? E começou a falar para Jesus: se tiver roubado de alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então, quando Jesus vem na nossa casa, ele vai organizando e vai botando as coisas no lugar. Não precisa alguém ficar falando para a gente, né? O que temos que fazer, né? Eu sempre digo assim que quando a gente recebe Jesus Cristo no nosso coração, a gente é selado, como a Bíblia diz, com o Santo Espírito, que é o Espírito Santo, né? E esse Espírito Santo, o Espírito de Deus, que nos guia, nos orienta em toda a verdade, né? Eu quando me converti, eu nunca, o meu pastor, ou a pessoa que me ganhou para Jesus, ele nunca disse para mim assim: ó, Palmeiro, tem que parar de beber, tem que parar de fumar, tem que parar disso e daquilo, entendeu? Ele só ministrava Jesus para mim. Eu fui me identificando, né? Como é que eu parei com a bebida, né? Eu parei porque um dia eu estava numa sombra, tomando uma bebidinha lá, né? E veio bem claro para mim assim, ó, que eu não precisava da bebida para estar feliz, que eu já tinha a felicidade que era Jesus Cristo, né? E isso não me... E fui parando assim, né? Vamos pôr no meio que eu convivia com os meus amigos de 10, 15 anos, que nós jogávamos futebol juntos, né? Então acontece coisas assim na vida da gente, que a gente vê que é Jesus que vai mudando, vai mostrando pra gente, né? Eu lembro um dia tão bem como se fosse hoje. Eu estava jogando uma partida de futebol e o jogo assim, aparentemente estava bom, nós estávamos ganhando, né? Estava legal, né? E aquele dia foi marcante para mim, porque eu olhei para os meus amigos assim, ó, eu tive uma impressão que eu estava num lugar desconhecido, pessoas que convivia há muitos anos com ele. Eu não vi a hora de acabar o jogo para eu parar de jogar. Aí quando o juiz apitou o jogo, quando acabou, né? Aí nós tínhamos ônibus fretados, né? Eu peguei minha chuteira, tudo, e peguei o ônibus de linha e fui para casa. Aí no outro dia eu fui falar com o treinador, né? E disse para ele: olha, eu não vou mais jogar futebol. Não, ele dizendo, né? Não, mas pode ficar, pode continuar com a tua igreja, com a tua religião, pode ficar com nós. Disse: não, mas eu decidi, não é por causa da igreja, ninguém falou que eu não quero mais, né? Então essas atitudes a gente vai mudando, né?
Então Jesus, quando ele entra no nosso coração, ele muda, ele transforma as vidas. Não tem mais como a gente ser o mesmo, né? Se a gente vai falar tanta coisa que Jesus fez nas nossas vidas, né? A gente veio assim do mundo, tudo machucado. Cada um de nós tem a sua história, né? Eu sempre digo também, essa área do o que Jesus muda na vida da pessoa é o coração. A Bíblia diz que Deus nos tira um coração de pedra e nos coloca um coração do quê? De carne, né? Eu, quando eu aceitei Jesus, eu tinha inimizade com as pessoas. Eu tinha amizade, eu tinha um inimigo que era de morte, sim. Nós passávamos assim e nós não se olhávamos no rosto, né? E eu aceitei Jesus e tinha aquela inimizade com o cara. Eu tinha arma e a minha intenção era matar ele, que ele matar também, né? E eu comprei essa arma em prestação, né? E eu com a arma, com Jesus, né? Só que ele me incomodava, porque eu pensava assim, mas eu sou de Deus, sou de Jesus, né? E tenho essa inimizade com a pessoa. Deus é amor, eu quero vida, não quero morte, né? É aquela luta, né? Aí eu comecei a orar para ir abençoar ele, né? Aí eu pensei, o que eu vou fazer com essa arma? Né? Eu nem tinha pagado ela ainda. Aí eu pensei assim, vou vender para alguém, né? Eu pensei assim para mim, né? Aquela inocência pura assim que a gente tinha, né? Eu pensei assim, mas se eu vender ela, essa arma pode tirar a vida de alguém. Aí eu peguei o martelo e tirei as balas e quebrei toda a arma, desmontei toda ela e botei fora no lixo. Entendeu? Aí é um processo. A primeira parte eu fiz, o meu coração já saía aquela vontade de querer fazer a maldade para a pessoa, né? Aí depois vinha para mim assim, essas barras, se eu... A Bíblia diz que se nós não perdoar as pessoas, não vamos ser perdoados. Aí eu pensei assim, eu preciso consertar com essa pessoa. Mas pedir perdão para ela, né? Aí nossa tradução lá, eu sou gaúcho, né? E um homem pedir perdão para o outro entendeu? Parece que, né? Alguma coisa vinha aqui, né? Na época eu não tinha carro, só de bicicleta, né? Eu pensei, hoje eu vou lá na casa desse homem falar com ele. Aí sempre é diabo. Não, hoje eu não vou, não é para ir hoje, outro dia, né? Sempre aquele negócio. E foi assim, foi uma luta, acho que deu quase um mês assim. Aí depois um dia eu decidi assim, não, mas agora eu vou. Peguei a bicicleta e fui, né? Coração assim na mão, né? Aí cheguei lá, era meio de noitezinha, assim, daí disse pra ele. Aí ele veio, ele me conheceu, a hora que ele me viu, ele voltou para trás, daí perguntou o que eu queria. Disse, não, eu vim aqui para consertar contigo. O que aconteceu com nós, eu quero dizer que eu estou errado. Vim aqui te pedir perdão. Né? Eu já fui preparado já, né? Ele olhou para mim e disse, tu está errado mesmo. E falou assim. E daí tá, eu peguei, saí fora, montei na minha bicicleta e fui, mas parecia que eu tinha ganhado na loto, entendeu? Aconteceu uma coisa tão boa, quando eu fiz isso, essa atitude, saiu aquele peso, aquele negócio ruim que eu tinha, mas que eu estava levezinho, né? Por causa do perdão, né? Aí o que aconteceu depois disso? Nós passávamos na rua, aquela pessoa que nós não nos conversava, ele começou a me olhar e dizer adeus, cumprimentar, bom dia, boa tarde. Eu vi que quebrou o gelo. Aí um dia ele me convidou para ir na casa dele. A nossa tradição é tomar chimarrão, né? Me convidou para ir na casa dele. Eu fui, no sábado de manhã eu fui lá, né? Lembro tão bem, solzinho assim, eu cheguei lá, né? Mas eu fui com o pé atrás, né? Aí só aconteceu algo muito interessante ali. Nós sentados e conversando, olhando assim um no olho do outro, deu uma impressão que nós nunca tivemos brigado. Entendeu? Então, e até hoje nós conversamos, se damos, entendeu? Então, quando Jesus entra, isso que nós estávamos falando, né? Quando Jesus entra no nosso coração, não tem, ele vai mudando, ele vai arrumando a casa, como a gente falou no começo, ele vai consertando, né? Seja esposa, com filho, né? A gente está em processo até hoje de mudança, né? Mas eu percebo que a Bíblia diz que a luz de Cristo vai brilhando, dia a dia. Até ter dia perfeito. A gente não é perfeito hoje. Mas eu, antes de conhecer a Cristo, eu não tratava bem a minha esposa, né? Chegava ao ponto, se for contar tudo o que acontecia, né? Que, vamos supor, com meus amigos de copo, né? Chegava em casa, imagina, ela tem que levantar 11 horas, tem que fazer almoço, janta para nós, de noite. É uma humilhação com a esposa, né? Entendeu? E isso eu fazia. Entendeu? Então,
graças a Deus, Deus mudou. Deus está mudando também, está transformando cada dia que passa nossas vidas, né? A Bíblia diz que a luz de Cristo vai brilhando dia a dia. E nós, né? Até nós ter dia perfeito. Então não é da noite para o dia, mas é com o tempo. Mas depende do quê? Da nossa entrega do Senhor. Deixar o Senhor edificar a nossa casa. Como diz aqui, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não tiver com nós, de nada adianta, né? E no versículo 2 diz assim, ó: inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Aqui no final do versículo fala assim, o descanso. O que acontece quando a gente dorme? A gente descansa, né? Então o nosso descanso tem que estar no Senhor. Temos que descansar nele, né? Ele é o maior exemplo disso aí, né? Eu lembro que quando Jesus estava com os discípulos no barco, né? Naquela tempestade, o que aconteceu com Jesus? Ele estava fazendo o quê? Estava dormindo, estava descansando, não estava ocupado com a ventania, né? Então se nós estiver com o Senhor, estiver descansando nele, o vento pode estar forte, mas a gente não vai estar preocupado, a gente vai estar confiando que o Senhor está conosco. O nosso barquinho não vai virar. Amém? Amém? Né? Então eu gostaria de deixar essa pequena palavra com os irmãos, né? Para nós estar meditando nisso, né? E confiar no Senhor, que o Senhor é com nós. Independente do que acontece, o Senhor está com nós. Amém? Amém. Vamos estar orando então? Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, e te agradecer por essa noite, Senhor. Amém. Obrigado, Deus, pela tua presença aqui no nosso meio, Senhor. Porque tua palavra diz que onde tem 2 ou 3, ali tu estás. E nós estamos aqui, Senhor. Fala conosco nesta noite, Senhor. Ó Senhor, que sabemos que através dos louvores, Senhor, tu habitas. Pedimos que tu venha trazendo motivo de louvor, de gratidão no nosso coração neste momento. Queremos te louvar e te exaltar. Porque tu mereces, Senhor, todo louvor, toda a honra, toda a glória, toda adoração ao teu nome. Ó Senhor, tu és bem-vindo aqui. Espírito Santo, nós te convidamos. Nós te convidamos, fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Yeah.
queremos o teu nome engrandecer. Para fechar essa. E agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor e nos temos a vitória. Ele sempre que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Que viemos para isso, Senhor. E agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, sim, engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a Amém, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que Tu és o Senhor, o Criador dos céus e a terra, Senhor. Tu és o dono das nossas vidas, Senhor. Ó Senhor, queremos Te louvar e Te agradecer pelo Teu amor, Senhor, sobre cada um de nós. Tu nos amou, Senhor, de uma tal forma que deu o Teu Filho para morrer por nós numa cruz.
Por isso nosso coração está grato, Senhor. Sabemos, Senhor, que antes de nós te amarmos, Tu nos amou primeiro, Senhor. Por isso nós temos agradecidos. Queremos te louvar e te agradecer, Senhor, pelo Teu grande amor por cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Samanta, nós está orando? Amém? O presidente está chamando a irmã Vânia, que está orando com nós. As crianças estão aqui. Amém, Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer. Amém. Amém. Queremos te agradecer, Senhor, pela vida do André, a vida de Joel, da Karine, a vida de cada um que está aqui hoje, Senhor. Que cada um possa estar com o coração aberto, a mente aberta para receber mais de ti. Que essas crianças também hoje estejam com o coração aberto. Que o André esteja com a sua mente aberta para receber a palavra, para crescer em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Que tu dê graça, Senhor, a Karine, para que ela também possa passar a mensagem que tu tens gravado hoje. Obrigada, Senhor, por esse momento. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém? Vocês chamando o nosso irmão Charles? Amém. Vamos estar orando para o irmão ali? Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos entregar a vida do Charles nas tuas mãos. Pedimos, ó Deus, que tu venhas enchendo ele, Senhor, de ti, enchendo da tua graça, do poder do teu Espírito, Senhor. Senhor, que não venha ser ele mesmo falando, mas que tu venha usando a vida dele, Senhor, nesta noite como instrumento nas tuas mãos. Amém. Abençoa as suas vidas, abençoa a sua vida, Senhor. Enche ele de ti, enche, Senhor. Amém. Também, Senhor, pedimos para nós que nos escutasse. A palavra diz, Senhor, que tu ia nos alimentar com pasto verdejante. Queremos nos alimentar de ti nesta noite, Senhor, através da tua palavra. Amém. Queremos ficar ela guardada no nosso coração, Amém. para nós não pecarmos contra ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém, irmãos. Boa noite a todos. Amém. A luz aqui. Seria para fechar. Pode ser. Não, aqui está indo fora. Não sei onde fecha aqui. Peraí. Aqui, né? Aqui, né? Isso. A luz estava vindo bem no meu óculos, daí não conseguia ver. Parece uma coroa ali na tua cabeça. Mas quando tu estavas orando, aquela fita ficou uma coroa assim na tua cabeça. É verdade? Glória a Quando tu Deus. parasse de orar, a coroa desapareceu. É. É verdade? Eu vi na minha chamou a atenção. Glória a Deus. Então tá, irmãos, boa noite a todos. Né, para mim é sempre uma alegria muito grande estar aqui, poder compartilhar a palavra de Deus. Né, e os céus estão abertos sobre esse lugar. Amém? Amém. E também que o Senhor possa encontrar os nossos corações abertos também, para ouvir a sua palavra. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o texto que Deus colocou no meu coração essa noite está em Eclesiastes, capítulo 12. Os irmãos podem abrir. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Amém? Glórias a Deus. Todos acharam? Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Então, eu passo a ler então. Assim diz a palavra de Deus: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles
contentamento. Então, irmãos, nesse texto, a Bíblia está orientando jovens, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Porque na nossa mocidade, irmãos, nós temos força, nós temos vigor. Deus quer usar essa força, esse vigor para o seu reino, para a sua obra. Amém? E, infelizmente, muitos jovens usam a sua força e o seu vigor, desperdiçam em prazeres ilícitos, acabam se destruindo no mundo das drogas, sexo ilícito, pegam um carro em alta velocidade, acabam perdendo suas vidas. Infelizmente, muitos jovens, ao invés de usar sua força ou vigor para Deus, para o seu reino e promover a vida, se entregam ao pecado, gerando morte, né? E nós somos privilegiados, glória a Deus, de ter esse entendimento, de valorizar as coisas de Deus. Porque muitas pessoas, irmãos, eles têm uma visão distorcida do que é o pecado. Eles acham que pecado é um conjunto de regras que Deus criou para impor a sua vontade sobre nós e pronto, está acabado. Não, irmãos. Tudo que Deus colocou na Bíblia, dizendo que é pecado, é para nos proteger, para nos guardar, para que nós não fôssemos nos machucar ou machucar o nosso próximo. Todo pecado, ele gera feridas, ou no meu corpo, ou no meu próximo. E Deus é nosso Pai, e Deus não quer que nos machucamos. E muitos jovens confundem prazer com felicidade. São coisas diferentes. Os jovens, todos, né, se nós for perguntar para qualquer pessoa, não só jovens, crianças, adultos, idosos, todos querem ser felizes. Todo mundo quer ser feliz. Só que tem pessoas que confundem momentos de prazer com felicidade. Momentos de prazer, muitas vezes, eles estão vinculados ao pecado, a prazeres ilícitos, que na hora é bom, mas depois o preço a ser pago é muito alto. Que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas a vida que Deus quer nos dar, a felicidade que Deus quer nos dar, não tem efeito colateral. Ela é plena. Isso sim é felicidade. Amém? E nós temos o privilégio, irmãos, de conhecer esse Deus. E eu faço uma comparação: prazer e felicidade com paixão e amor. Quando a gente está apaixonado, é um sentimento que vem, mas passa. O amor, ele permanece. Amém. É assim, o prazer é momentâneo, passa, mas a felicidade que Deus quer nos dar permanece. É algo constante, independente das circunstâncias. Amém? Todos nós passamos dificuldades, mas nós temos Deus, temos Jesus, e temos certeza que iremos passar por aquela situação, mas o nosso coração está em paz, está alegre, está feliz, porque está em Deus. Amém? Irmãos, a gente falando dos jovens, né? Muitos jovens se perdem por causa das amizades. Tem um ditado popular que diz: me diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Porque quando o jovem está inserido num grupo, ele quer se sentir aceito. Não somente o jovem, a criança, qualquer pessoa, o adulto. Se tu faz parte de um grupo, tu tens a necessidade de ser aceito por aquele grupo. Ninguém quer se sentir rejeitado ou ser isolado. Só que se for um grupo ruim, com valores errados, para ela fazer parte daquele grupo, ela vai ter que ceder às coisas erradas que aquele grupo faz. Por exemplo, se aquele grupo usa droga, ele vai ter que acabar cedendo, porque vão chamar de mariquinha, vão, enfim, ter o bullying, vão, de certa forma, pressionar aquele jovem para fazer parte daquele grupo. Por isso, pais, vocês têm a responsabilidade de orientar as amizades dos seus filhos. Nós não podemos determinar, escolher
mas podemos orientar e influenciar, mostrando para os nossos filhos que aquela conduta dos amigos vão levar ele à destruição, e apontar amigos bons que vão ser boas companhias, porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 15:33 que as más companhias corrompem os bons costumes. É a palavra de Deus, irmãos. Então, nós como pais precisamos orientar nossos filhos, porque nós somos a média das 5 pessoas mais próximas. Vocês sabiam? As 5 pessoas mais próximas de você te influenciam muito, e você acaba sendo uma média dessas 5 pessoas. Eu te pergunto, quem está à minha volta? Quem está perto de mim? São pessoas boas? Amém? Então, essas pessoas vão me influenciar, sim. E outra coisa, irmãos, o lugar que nós estamos revela o que nós estamos buscando. Onde nós temos ido? Bom, eu venho à igreja, então aqui revela que eu estou buscando a Deus, ao Senhor, a sua palavra, amém? Então eu pergunto para vocês, irmãos, que lugares nós temos frequentado? Lugares bons? Glória a Deus. Se não for bom, então é melhor não ir mais, porque o lugar que eu estiver revela o que eu estou buscando. Eu pergunto para vocês, eu já fui jovem, né? Tenho 39 anos, sou jovem ainda, né? Eu acho que todo mundo aqui é jovem, né? Só não é jovem quem passou de 100, vamos dizer assim então, né? Mas, irmãos, eu já fui em boate, né? Eu pergunto para vocês, o que uma pessoa vai buscar numa boate? Né? O que uma pessoa vai buscar lá? Eu falo por mim eu posso falar. Eu nunca fui muito de beber, mas a gente vai bebe, a gente quer ficar com meninas, a gente só pensa na gente. O jovem, quando ele vai para uma boate, ele quer se embriagar para ficar feliz, ele quer usar droga, ele quer pegar meninas, quanto mais melhor. Então isso mostra a carnalidade, mostra que a pessoa é egoísta, ela quer ter momentos de prazer, independente se a pessoa à minha volta vai sofrer. Então, irmãos, esse tipo de lugar, ele não é um lugar adequado para uma pessoa de Deus. Amém? E eu falo boate, mas existem outros lugares semelhantes, né? Que as pessoas vão buscar momentos de prazer e não se preocupam se a pessoa ao lado vai sofrer ou não as consequências. E eu vejo muitas histórias de pessoas quando tinham dinheiro, que iam em festas e era rodeado de amigos, irmãos. Depois que perderam os recursos, não tem um para ir visitar, para oferecer uma ajuda. É verdade. Isso é verdade. Né? Então, obrigado, irmão. Então isso é uma prova de que nesse grupo, né, dessas pessoas, eles são pessoas egoístas, só pensam em si. Quando aquela pessoa tem algo a oferecer para mim, eu sou amigo. Quando não tem, tchau, eu vou procurar outro. Assim é o mundo, porque o mundo jaz no maligno. O mundo não tem amor, porque Deus é amor. Amém? Irmãos, nós precisamos ouvir conselhos dos mais velhos, né? Principalmente os jovens. As pessoas que têm mais idade, têm mais experiência, já viram muita coisa, passaram por muita coisa, têm muitas lições a ensinar. E às vezes o jovem, ele é um pouco orgulhoso, diz, o meu pai e minha mãe é ultrapassado, as coisas mudaram, hoje é moderno. A palavra de Deus é a mesma, os pilares de caráter, de conduta são os mesmos. Então por isso precisamos dar ouvido aos mais vividos, que têm experiência. Querem um exemplo bíblico disso? Quando o rei Salomão morre, Roboão, seu filho, é que herda o trono. E aí, o povo vem falar com Roboão, o teu pai Salomão colocou muita carga sobre nós, muito jugo. Aí eles pediram para o Roboão aliviar essa carga. O que Roboão fez? Ele foi se consultar com os anciões, pedir conselho dos anciões. Eles falaram assim, olha,
você devia aliviar a carga do povo. Aí o povo ia te amar e eles iam continuar sendo, fazendo parte do teu reino. Aí depois ele foi pedir conselho para os jovens, que é aqueles jovens que ele cresceu junto com ele. E sabe o que aqueles jovens falaram? Olha, se o teu pai deu carga para esse povo, aumente ainda mais a carga deles. Se castigava com açoite, castiga eles com escorpiões. Esse foi o conselho dos jovens. O que Roboão fez? Ele deu ouvido ao conselho dos jovens. Ele desprezou o conselho dos anciões, que têm experiência, que já têm visto e vivido muitas coisas. Resultado, o reino foi dividido. Das 12 tribos de Israel, 10 se desprenderam de Roboão. Roboão ficou apenas com Judá e com Benjamim, e Deus disse, ficou por amor a Davi ainda. Por amor a Davi, Deus permitiu ele ter essas 2 tribos. Então a gente vê o que? Na Bíblia, um jovem que desprezou o conselho dos anciões e deu ouvido aos mais jovens e teve muitos problemas. Irmãos, além de ouvir conselhos dos mais velhos, precisamos ouvir os conselhos da palavra de Deus. Todo carro tem o manual do proprietário, certo? Esse aqui é o nosso manual. É o manual, nosso proprietário é Deus. E ele fez o manual e deixou chamado Bíblia. E aqui tem conselhos preciosos. Esse livro, ele começou a ser escrito por Moisés há 3.500 anos atrás. E terminou com João, de Patmos, no livro do Apocalipse, há mais ou menos 2.000 anos atrás. E as verdades aqui estabelecidas jamais caíram por terra. Nunca foram tão atuais como hoje em dia, porque a palavra se renova a cada manhã. Amém. As coisas podem mudar, a tecnologia, tudo, mas os pilares, as bases sempre serão as mesmas. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Eu quero contar uma historinha para vocês. Eu falei do manual do proprietário. Certa vez, muitos anos atrás, quando o Henry Ford era vivo ainda, esse Henry Ford foi o fundador da Ford, de veículos. E aí então, ele estava andando pela rua e viu um carro da Ford com um problema. E aí, ele é tão focado que ele nem falou nada com o dono do carro. Ele foi direto para o motor para arrumar. Aí o motorista chega para ele, e fala, tá, mas o senhor entende, de carro? O Henry Ford olha para ele e fala, sim, fui eu que fiz. Estão entendendo? O Henry Ford fundou a Ford e fez os carros da Ford. Então ele sabe cada peça onde tem que estar e como tem que estar. E o que eu quero dizer? Assim como o Henry Ford conhece o carro, Deus, o Criador, conhece cada célula do nosso corpo. Conhece nós muito mais que nós mesmos. E por isso que ele tem conselhos valiosíssimos para a nossa vida. E precisamos dar ouvido à sua palavra. Amém? Glória a Deus. Deus é Pai. Tudo que Deus fala é por amor. Eu vejo quando eu tenho meu filho, o André, agora está um pouquinho maior, ele já brinca na rua, eu falo para ele, filho, vai pelo ladinho quando tu anda na rua, se vir um carro, tu vai para a calçada. Por que eu falo isso? Porque eu amo meu filho, eu não quero que ele se machuque. E assim é o Pai. Tudo que ele fala na Bíblia é porque ele nos ama. Ele não quer que nós nos machucamos. Amém? Irmãos, Deus, ele tem filho. Amém? Nós somos filhos de Deus. Mas Deus não tem neto. Deus não tem neto. Ou seja, o meu filho vai ter que ter um relacionamento pessoal dele com Deus. Amém. Amém? Então nós temos que orientar nossos filhos, temos que ensiná-los, orar por eles, mas é ele e Deus para ter essa relação de pai e filho. Eu não passo isso porque eu busco a Deus, então automaticamente meu filho também é filho de Deus. Não, ele tem que buscar por ele mesmo. Amém? E nós como pais temos a missão de orientá-los e aconselhá-los e orar por eles. Amém?
Glória a Deus. Então, como eu falei, irmãos, o pecado nada mais é que falta de amor. Todo pecado tem na base falta de amor. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Glórias a Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Todos acharam? Primeiros Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Diz assim, ó: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Olha só, irmãos, como eu falei, o pecado é falta de amor. E o versículo diz que os injustos não herdarão o reino de Deus. Por quê? Quando uma pessoa ela comete injustiça com alguém, eu te pergunto, ela está amando essa pessoa? Não, ela não está amando, porque se ela está sendo injusta, ela está querendo tirar alguma coisa dela. Isso não é amor. E a Bíblia fala que quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Dando sequência, não erreis, nem impuros. O que é impuro? É algo misturado. Nós precisamos ter um coração puro, não um coração um pouco na igreja e um pouco no mundo, com misturas. Amém? Precisamos ter o nosso coração puro. Dando sequência aqui, ó. Idólatras. Nós só podemos adorar ao Senhor nosso Deus e não ter nenhum outro ídolo. Porque dessa forma nós não estaríamos amando o nosso Deus acima de todas as coisas. E muitos colocam, muitas outras coisas como um ídolo, não somente imagem de escultura, mas colocam uma casa, dinheiro, fama, sucesso, tantas outras coisas no lugar de Deus, que também é idolatria. Nem adúlteros. Se eu adulterar, se eu trair a minha esposa, eu vou estar amando ela? Não. Então, o pecado é falta de amor. Estão entendendo, irmãos? Então, quando eu pratico isso, eu estou fora do plano de Deus, porque Deus é amor. Porque Deus é amor. Amém? Dando sequência aqui, ó. Nem efeminados, sodomitas, ladrões, Quando uma pessoa rouba algo de outra, ela está amando essa pessoa? Não. Ela está subtraindo algo que não lhe pertence. Isso é falta do amor. Fala também dos avarentos, bêbados, maldizentes e roubadores não herdarão o reino de Deus. Então, irmãos, o que a gente vê aqui? O que eu tenho que fazer para herdar o reino de Deus? Primeira coisa, aceitar a Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo, andar no Espírito e não na carne. Essas obras que eu falei aqui são obras da carne. Nós precisamos dizer não para o pecado, não para obras da carne, e andar no Espírito. Fazendo isso, eu vou estar trilhando o caminho da salvação. Eu vou estar desenvolvendo a minha salvação. Porque tem pessoas que acham porque aceitaram a Cristo, estão numa igreja e faz tudo errado, vão para o céu? Não vão. Não vão. Prova disso, Mateus 25, a parábola das 10 virgens. As 10 virgens estavam aguardando o noivo. Eu pergunto para vocês, quem está aguardando o noivo hoje? É a igreja. O mundo lá fora é loucura se tu for falar que Jesus vai voltar. Estão entendendo? Então, quem está esperando o noivo é a noiva, é a igreja. E a Bíblia diz que 5 eram insensatas que não estavam preparadas e 5 prudentes estavam preparadas. Qual era a diferença das duas? As prudentes tinham o óleo. O que representa o óleo? O Espírito Santo. Como é que eu faço para ter o Espírito Santo? Atos 5,32, lá fala que quando Pedro
foi questionado no Sinédrio. Ele fala o seguinte: nós somos testemunhas dessas palavras, nós e o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então, se eu quero ter o Espírito Santo, eu tenho que obedecer a palavra de Deus. Esse é o caminho. E para me obedecer, eu preciso conhecer, eu preciso ler. Então, concluindo, para mim ir para o céu, para mim trilhar o caminho da salvação, eu tenho que aceitar a Cristo, dizer não para o pecado, conhecer a Bíblia e obedecer. Aí eu vou me encher do Espírito Santo. Aí eu vou estar no grupo das 5 virgens prudentes que tem o azeite. E quando o noivo vir, pode ser no arrebatamento, ou também pode ser quando a gente partir, que ninguém sabe qual é o dia, estaremos com o óleo, com o azeite, com o Espírito Santo, aguardando o noivo. Amém? Essa é a diferença, irmãos. Então, eu estar numa igreja não significa que eu vou para o céu. O que significa que eu vou para o céu? Se eu tenho o Espírito Santo de Deus, se eu tenho Jesus, se eu vivo de acordo com a palavra de Deus. Amém? Por isso, precisamos ter esse cuidado. Amém? Tu és maravilhoso, Senhor. Irmãos, eu falei, né, que o pecado, ele é falta de amor. E a Bíblia diz que o pecado é a única coisa que nos afasta de Deus. Isaías 59:2 diz que as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, como eu posso amar o pecado se Jesus levou para a cruz esse pecado? Como é que eu posso amar aquilo que feriu o meu Senhor? Estão entendendo, irmãos? É forte isso. O que levou Cristo para a cruz foi o pecado, foi o nosso pecado. Então, eu não sou perfeito. Você não é perfeito. Nós nunca seremos perfeitos. Não podemos também tomar um fardo sobre nós, achando que não vamos mais errar. Não, infelizmente a gente peca, porque a Bíblia diz que a natureza de Adão está em nós. Mas Deus quer o quê? Um coração sincero, que diga: Senhor, eu sou falho sim, eu sou limitado sim, mas eu quero te buscar, eu quero te adorar, eu quero dizer não para o pecado, eu quero andar nos teus caminhos, eu quero ir para o céu, eu quero viver com o Espírito Santo, eu quero ser cheio de ti. Ter esse coração, irmão. É isso que Deus espera de nós. Deus não espera perfeição. É complicado aquela pessoa que se diz cristã e de propósito faz o mal, de propósito machuca, de propósito trai, de propósito engana, de propósito rouba, de propósito, sabe? Isso é pesado, irmão. Isso é perigoso. Estão entendendo? Agora, pecar, todos pecam. Nós não podemos também nos cobrar acima da nossa capacidade. Temos que ter equilíbrio e moderação. Amém? Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Então, Deus, Ele conhece nosso coração. E como eu falei, muitos buscam a felicidade, né, nos prazeres momentâneos. Mas Deus tem a verdadeira felicidade. Só em Deus seremos felizes completamente. Em Deus nós vamos ter o fruto do Espírito. Olha que coisa linda. Quais são os frutos do Espírito? Amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade. Então isso são coisas que é um fruto que brota dentro do nosso coração. Então isso sim é felicidade, isso é ser pleno em Deus. Amém? E isso só em Jesus, não tem outro caminho. E também assim, além disso, Deus nos proporciona através do fruto do nosso trabalho, quantas coisas boas que nós podemos também desfrutar, que Deus deixou para nós desfrutar. A nossa casa, a nossa família, sabe, passear com nossos familiares, tantas coisas boas que podemos fazer sem prejudicar ninguém. Às vezes eu até comento com a Karine, quando eu era criança, tinha uns amigos meus, que nós íamos jogar bola juntos, né? E o pai deles passava o final de semana todinho no boteco, sabe? Gastava, né, um bom dinheiro ali. Aí hoje, né, eu penso, né? Eu não vou no boteco, certo? Mas o dinheiro que poderia gastar nisso aí, eu pego a minha família e vou fazer um passeio, né? Eu vou num lugar legal, eu vou no Beto Carreiro, sabe?
com a família toda, aproveitando, se divertindo. Olha só, enquanto que naquela situação, o pai, além de gastar todo aquele recurso, chegava em casa bêbado, brigava, batia, quebrava as coisas. Então, às vezes, as pessoas, elas não sabem viver. Tem tudo na mão e não sabem viver. E eu louvo a Deus, porque nós temos a oportunidade de conhecer o Evangelho, de ser livre, de ter a visão aberta e dar valor à família, dar valor às pequenas coisas. Amém? E a felicidade está nisso também, em comunhão com a família, em momentos felizes. Amém? Tu és maravilhoso, Senhor. Então, Deus é maravilhoso. E, como coloquei no início, só tem dois caminhos. Ou eu estou em Deus, ou eu estou no mundo. Se a pessoa está no mundo, ela está semeando coisas ruins. Irmãos, todos os dias nós lançamos sementes. Sementes boas ou sementes ruins? Depende da minha escolha. E quero dizer para vocês, uma semente, quando ela é plantada, ela gera multiplicado. Os frutos que ela gera são muitas vezes mais do que uma semente. Por exemplo, uma semente pode gerar 30, 40, 100 frutos. O que eu quero dizer com isso? Quando eu faço uma coisa ruim, a colheita ruim virá multiplicada. E quando eu faço uma coisa boa, as coisas boas virão multiplicadas. A lei de semeadura. E é por isso que o mundo está um caos. Porque muitos semeiam coisas ruins e a colheita está à nossa volta. A colheita está nos noticiários. Isso não é culpa de Deus, culpa do homem que escolhe errado. Aí então, quando acontece uma tragédia, eles transferem a culpa para Deus, como se Deus tivesse culpa. Não, é o homem que faz as coisas erradas e está colhendo suas consequências. Amém? Eu quero ler com vocês Romanos, capítulo 8, versículo 5. Romanos, capítulo 8, versículo 5. Glórias a Deus. Eu passo a ler então. Os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Versículo 14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, é o que eu falei, irmãos. Um cristão carnal não agrada a Deus. É a Bíblia que fala. E tem outro ditado popular que diz: todo mundo é filho de Deus. É falso, não é verdade. Todos somos criaturas de Deus. Para ser filho de Deus, como diz o versículo 14, precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Somente quem é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. Amém? Então, como eu li em Eclesiastes 12:1, podemos voltar para Eclesiastes, que diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Irmãos, vai chegar os maus dias. E é para todas as pessoas, para os cristãos e para os não cristãos, para quem é bom e para quem é mau. O dia mau vem para todos. Aí eu vejo aquela parábola da casa sobre a rocha, sobre a areia. Explica muito bem essa questão. A Bíblia diz que o homem que ouve a palavra de Deus e as pratica é semelhante ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Porém, o homem que ouve as palavras de Deus e não as pratica é semelhante ao insensato que edificou a casa sobre a areia. Veio chuva, vento e os rios transbordaram. Olha só, veio dificuldade de todos os lados, de cima, dos lados e por baixo. Qual é a diferença? A casa sobre a rocha ficou firme.
e a casa sobre a areia foi grande a sua ruína. Então, essa é a diferença entre quem serve e não serve a Deus. Nós passamos dificuldade, sim, mas a nossa casa vai estar firme. Nós não vamos perecer. Nós vamos passar pela dificuldade. A dificuldade ela tem data para começar e data para terminar. E vamos passar de cabeça erguida e vamos ser vitoriosos em nome de Jesus. Amém. Enquanto que quem não tem esperança, quem não tem Cristo, sucumbe. Sabe? É grande a sua queda, como diz a Bíblia. Por isso que vale a pena, irmãos, buscar a Deus. Esse Deus é maravilhoso. Ele é fiel. Amém? Então, irmãos, quando... pense comigo, nós estamos aqui buscando a Deus, sabe? Pedindo que o Senhor nos guiar. E Deus quer usar cada um de nós. Cada um, Deus entregou dons e talentos. Talvez se você não saiba qual é o seu dom, o seu talento, busque em Deus, vai te mostrar. Ele quer te usar. Deus distribui a cada um uma porção para multiplicar para o seu reino. Como aquela parábola dos talentos, que para um entregou 5, para outro 2 e para outro 1. E um dia, vamos prestar conta. Né? Então, por isso que temos que descobrir em Deus qual é o nosso dom e talento, trabalhar para o Senhor, e quando chegar diante de Deus, Senhor, aqui, ó, o Senhor me deu isso, e é isso eu conquistei trabalhando com aquilo que o Senhor me deu. Aí, então, Deus vai se alegrar com o nosso trabalho. Amém? E também, irmãos, quando chegar a nossa velhice, nós podemos olhar para trás e dizer, poxa, eu deixei um legado, né? Eu ajudei, eu motivei as pessoas, falei de Jesus, alguns se converteram, sabe? Deixar um legado de vida na terra. Amém? Então, que quando a gente partir daqui, que as pessoas, quando se lembrar de nós, que venham lembrar de homens e mulheres de Deus, que deram testemunho do Evangelho. Isso é o maior legado que nós podemos deixar, irmãos. Isso vai ficar para a eternidade, porque tudo que nosso olho vê vai perecer, mas aquilo que é para o reino de Deus é eterno, é isso que tem valor. Por isso em Colossenses 3 diz para nós buscarmos as coisas do alto. Amém? Claro, precisamos das coisas da terra, temos necessidades, sim, mas não é a prioridade. A prioridade é as coisas do alto. Amém? Então, eu quero deixar um legado, eu quero deixar algo para as próximas gerações. Eu quero fazer parte da igreja do Senhor, que ajudou a levar o Evangelho adiante, ser uma engrenagem pequenininha. Porque se o Evangelho chegou até mim, aqui em 2000, no ano 2000, quantas pessoas sofreram lá da igreja primitiva até agora, para o Evangelho chegar até nós? Quanto sangue derramado, quanta perseguição. Então cada um fez a sua parte, e agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez de fazer diferença aqui na terra. Então, por isso que precisamos descobrir em Deus qual é o nosso chamado, para fazer parte dessa grande engrenagem que é a obra de Deus. Amém? Tu és maravilhoso, Senhor. E vocês podem se perguntar, né? Eu comecei a pregação, lembra-te do teu Criador. E como eu posso me lembrar? De que forma prática eu posso fazer isso? De manhã, irmãos, quando eu acordo, a primeira coisa que vem na minha mente, eu digo, bom dia, Senhor Jesus, bom dia, Senhor Deus, e bom dia, Espírito Santo. É a primeira coisa que eu falo. Porque eu reconheço que se eu estou vivo, é por causa dele. Então, irmãos, a primeira coisa que você possa fazer ao acordar de manhã, agradeça a Deus. Lembra do teu Criador no primeiro momento que você estiver acordado. E outra coisa, irmãos, que nós precisamos lembrar do nosso Criador nas refeições. Cada refeição que eu faço, eu oro a Deus agradecendo. Porque Jesus diz, o pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Se nós temos o pão, é pela mão dele, porque tudo é dele. Ele criou todas as coisas, ele dá todas as condições para que a natureza produza alimento, né? Para que possamos ter o pão de cada dia. É dele, ele que faz todas as coisas. Então temos que ser gratos. Irmãos, eu confesso para vocês que às vezes eu vou na casa de alguns, né, cristãos, e simplesmente eles vão para a mesa e avançam e comem, né? E eu fico um pouco sentido. Eu falo assim, né? Porque, eles conhecem a Deus e não são gratos pelo alimento.
né? Ou talvez não tenha o hábito, não sei, mas precisamos ser gratos, irmãos. Amém? Outra coisa que nós temos, outra forma de lembrar do Criador. Durante o dia, às vezes está num momento livre, adore a Deus em pensamento, sabe? Às vezes eu estou, né? Claro, quando está trabalhando não tem como, mas quando está livre, andando de carro, bota na tua memória um louvor e adore a Ele em pensamento, sabe? Você está buscando o Senhor, você está lembrando, você está valorizando a presença de Deus. Isso é uma forma também, né, de lembrar do nosso Criador. Outra forma, oração. Precisamos orar, irmãos, ter um tempo diário de oração, porque quando eu oro, eu falo com Deus. E também ler a Bíblia, porque quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. Então são tudo conselhos práticos para mim lembrar do Criador. E também, irmãos, eu gosto de ter um momento de intimidade mais profunda com o Senhor. Sabe, entra no nosso quarto, fecha a porta, coloca um louvor e adora, sabe, com todo o teu coração, para sentir a presença de Deus, ter um momento, sabe, de intimidade com o Pai. Foi para isso que Ele nos criou, para ter intimidade. Então, isso são meios, são formas de nós lembrar do nosso Criador. Outra forma é vir ao culto. Estamos aqui cultuando ao nosso Deus, o nosso Criador. É de extrema importância. A igreja está unida. A Bíblia fala em Hebreus, acho que 11, 25, não deixar de congregar como igreja. Não, 10, 25. Não deixar de congregar como igreja. Por quê? É muito importante o povo de Deus estar reunido. Eu quero compartilhar algo interessante com vocês em relação a isso. No sábado, eu estava vendo uma série, Planeta Terra. E mostra os animais, como é que eles vivem, se alimentam. Eu gosto dessas coisas, sabe? Aí, estava passando lá uns leões. Eram uns 7 ou 8 leões. Eles estavam numa savana. Estavam lá esperando vir uma manada de búfalo. Eles estavam semanas esperando essa manada de búfalo, né? Para ter alimento. Aí, de repente, eles sabiam disso, que interessante, né? E aí, então, quando chegou o dia, veio a manada. Irmãos, eram mais de 10 mil búfalos. Era loucura a quantidade. Para 7, 8 leões, eles não têm a mínima chance, porque eles iam se defender. E o búfalo é bem mais alto, né, que o leão. O que aconteceu? Tinha um búfalo que estava afastado da manada. Estava afastado. Aí os leões astutos vão atacar quem? O bando. Vão apanhar uma surra, né? Eles vão atacar o que estava isolado, afastado. E aí eles usam de estratégia. Primeiro, as fêmeas, que são mais leves, começam a atacar para cansar o búfalo. E quando ele está cansado, aí vem os machos mais pesados e atacam. Teve um que subiu nas costas do búfalo, um leão, e começaram do lado do outro, até que abateram ele, e aí ali se alimentaram do búfalo, né? O que eu quero dizer com vocês? Tá? O exemplo da igreja é a manada, tudo junto, um ajuda o outro. Quando um se afasta do grupo, é presa fácil para o inimigo vir, matar, roubar e destruir. Estão entendendo, irmãos? Por isso a importância de estarmos juntos como igreja, não se afastar, para não ser presa fácil do inimigo. Amém? Porque aqui estamos unidos, estamos juntos, um ajuda o outro, um ora pelo outro, estamos em comunhão. Isso gera muita força. Amém? Tu és maravilhoso, Senhor. Irmãos, e também uma outra forma, né, de nós lembrar do nosso Criador são estudos bíblicos, como tem o das mulheres, o dos homens, também é muito importante. Então, só para relembrar, né, como lembrar do nosso Criador? Ao acordar, orar nas refeições, cantar louvores, orar a Deus, ler a Bíblia, ter intimidade, aquele momento de adoração, o culto e estudos bíblicos. Isso são tudo formas e meios de lembrarmos do nosso Criador. Amém? Dando sequência aqui, Eclesiastes,
12, versículo 6, um pouquinho para frente. Diz assim, ó. 12, 6. Diz assim, ó. Lembra-te dele, ó, olha só, lembra-te dele lembra-te do teu Criador, tá? Lembra-te dele antes que rompa a cadeira de prata, se despedace o copo de ouro, se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço. O que isso significa? Traduzindo, né? Porque é uma metáfora. Lembra-te do teu Criador antes que venha a morte. Isso aqui é uma figura de linguagem para a morte. Que rompa a cadeira de prata, despedace o copo de ouro, se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço. E aí fala no 7, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volta a Deus, que o deu. Então, o que ele está querendo falar aqui? Lembra-te do teu Criador enquanto há tempo. Isaías 55:6 fala, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Até quando se pode buscar o Senhor? Até a morte. Passou dali, não tem mais como. Enquanto há fôlego de vida, há esperança. Amém? Então, que nós possamos buscar o Senhor sempre, até o último momento. E no versículo 7 é muito interessante, porque ele explica que o nosso corpo, ele vai voltar para o pó, que Deus fez o nosso corpo para a terra. Lá em Gênesis 2:7 fala, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou-lhe nas suas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente, lá em Gênesis. Então olha só que interessante, o nosso corpo, com a morte, ele volta para o pó. O nosso espírito volta para Deus, como está aqui. Porque lá em Gênesis fala que Deus soprou no boneco de barro algo dele. Então nós temos dentro de nós algo de Deus, que é o Espírito. E por isso que nós temos tanta vontade de buscar o Senhor, nós temos necessidade de buscar o Altíssimo, porque algo dele está dentro de nós. E esse algo tem saudade do seu Criador. Amém? E somente Ele nos satisfaz, somente Deus nos sacia, porque aí há um encontro novamente. Amém? Então por isso que nós temos essa necessidade de buscar o Senhor. E a alma, né? Porque nós somos corpo, alma e espírito. Então o corpo volta para o pó, o espírito volta para Deus e a alma, ela vai ou para o céu ou para o inferno, dependendo das escolhas aqui na terra. Como já falei, reitero, para a salvação, para ir para o céu, aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador, o primeiro passo, e dizer não para as obras da carne e ver no Espírito com um coração sincero buscando a Deus. E aí então, quando você partir, tenha certeza que estará salvo. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, e como a gente falou dessa questão da morte, passando no meu bairro, na rua que eu vou para minha casa, Deus falou comigo uma coisa interessante. Tem um terreno baldio que a máquina passou e estão construindo uma casa. Aí então, antes de construir a casa, eles não constroem uma casinha de madeira para colocar o cimento, as ferramentas, e aí depois vão fazer a casa, certo? Deus falou comigo com isso. Tem pessoas que acham que a vida está naquela casinha de madeira. Vivem como se fosse só viver naquela casinha de madeira. Só que a casinha de madeira é provisória. A casa certa, a duradoura, é a que está sendo construída. Estão entendendo, irmãos? Assim é a nossa vida. Tem pessoas que vivem como se fosse só viver nesse tempo. Esquece que temos uma eternidade pela frente. Então, assim como aquela casinha de madeira passageira, ela serve somente para construir a casa definitiva, assim é aqui. Essa nossa vida é a casinha de madeira, ela é passageira, provisória. Estamos construindo uma casa espiritual e eterna, que moramos para sempre com o Senhor. Amém? Então, irmãos? Então, coisas do dia a dia, Deus fala com a gente. A nossa morada não é aqui, aqui vai passar. A nossa morada é com o Senhor. E eu quero falar um versículo que o irmão abriu. Até eu comentei com a Vânia. Salmo 127, versículo 1. Diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Né? Que, glória a Deus, como tem a harmonia, né? Nós nem se falamos em
teve essa coincidência. Na verdade, não é coincidência, é que Deus está falando com casa, né? Então, o texto diz, se o Senhor não edificar a casa, que casa é essa, irmãos? Eu vejo 3 tipos de casas. A primeira, a nossa casa espiritual. Nós somos o templo do Espírito Santo. Deus quer edificar essa casa. Segunda casa, o nosso lar. Deus quer edificar o nosso lar. Terceira casa, a igreja. Deus quer edificar a sua igreja. O Senhor quer. Deus quer fazer isso. Mas se Deus quer, por que no início do versículo tem se o Senhor edificar? Porque se tem o se, é condicional. Ou seja, sim ou não. Estão entendendo? Olha só. Se o Senhor edificar a casa, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Então tem 2 possibilidades. De o Senhor edificar, e ser uma bênção, e de o Senhor não edificar, e as pessoas que trabalham em vão. Estão entendendo? Então, por que isso acontece? Se Deus quer e a casa não é edificada, é porque a pessoa não quis. Porque a pessoa não fez a sua parte. Então, como eu falei, irmãos, qual é a minha parte? Né? Mais uma vez, reitero. Aceitar a Jesus, dizer não para o pecado, andar no Espírito. E João 14, 21 diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado de meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Novamente, irmãos, guardar os mandamentos, fazer a vontade de Deus. Isso é fazer a nossa parte. Se nós fizermos a nossa parte, tenha certeza que Deus fará dele. E a nossa casa será edificada, tanto casa espiritual, como o templo do Espírito Santo, como lar ou como igreja. Amém? Porque se nós não colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida, Ele não vai estar em lugar nenhum. Ou Deus está em primeiro lugar, ou Ele não ocupa nenhum outro lugar na nossa vida. E o que acontece, irmãos, se o Senhor não estiver em primeiro lugar? Versículo 2 de Salmo 127. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois Ele dá aos seus amados o sono. Amém? Irmãos, se Deus não estiver em primeiro lugar na nossa vida, nós iremos nos fatigar, trabalhar, e no final da vida vamos olhar para trás e vamos dizer, corri atrás do vento. Corri atrás do vento. Mas se eu colocar Deus em primeiro lugar, as coisas vão fluir, Deus vai operar, e lá no final eu vou olhar para trás e vou dizer, valeu a pena, deixei um legado, fiz algo importante para as pessoas à minha volta. Amém? A casa foi edificada sobre a rocha, a casa espiritual que Jesus quer construir na minha vida, na tua vida. Pois, irmãos, vale muito a pena. Irmãos, se eu quebrar princípios bíblicos, eu não vou experimentar a vontade de Deus na minha vida. Eu preciso respeitar os princípios bíblicos, porque a vontade de Deus, ela é boa, é perfeita e agradável. E Deus quer que isso se cumpra na vida de todos. A Bíblia diz que Deus quer que todos se salvem. Deus não fez ninguém para morar no inferno. Deus não fez ninguém. A pessoa vai para o inferno se ela escolher isso. Deus fez todos para morar no céu. Amém? Cada promessa de Deus, irmãos, está vinculada a um princípio. Por exemplo, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu quero algo da parte de Deus, eu preciso ter fé. A fé é a certeza das coisas que se espera, a prova daquilo que não se vê. Então, se o que eu quero está em harmonia com a palavra de Deus, eu tenho que orar crendo, sabendo que Deus irá cumprir a sua palavra. Mesmo que às vezes eu tenha que esperar um pouco, mas Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Amém? Agora, o diabo, como é que ele age na vida das pessoas? Ele age por legalidade. Através do pecado, ele age na vida das pessoas. E qual é a missão do diabo? Matar, roubar e destruir. Por isso, precisamos ter cuidado com o pecado. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós não devemos viver com medo. Às vezes tem pessoas que buscam a Deus, que vêm numa igreja, porque tem medo de ir para o inferno.
Nós não podemos viver assim. Nós temos que vir para a igreja, buscar a Deus, porque eu amo esse Deus. Ele é meu Pai, eu sou amado dele. Eu quero ter um relacionamento de amor, não de medo. Porque a Bíblia diz que quem tem medo, não é aperfeiçoado no amor. Então, o nosso relacionamento com Deus tem que ser de pai para filho. Sabe, que nem o André, meu filho que eu amo. Eu quero bem, eu quero estar perto dele. Não é um relacionamento de medo, mas de amor. É isso que precisamos desenvolver com Deus. Um caso de amor com o nosso Criador. Amém? Glória a Deus. Irmãos, precisamos sim ser responsáveis, né, com a sua palavra, mas sabendo que Ele nos ama. Ninguém me ama mais que o Senhor. Ninguém te ama mais que Jesus. Ele quer o teu bem. Ele quer a tua salvação. Amém? Glórias a Deus. E para encerrar, irmãos, eu quero falar para vocês. Na nossa vida, tem 2 dias que nós não podemos fazer nada. Vocês sabiam? Tem 2 dias que eu não posso fazer absolutamente nada. Ontem eu não consigo fazer nada. E nem amanhã. Amanhã também não consigo fazer nada. Eu só consigo fazer hoje. Então, irmãos, o que eu aprendo com isso? O ontem, que é o passado, ele tem que servir para recordar as boas memórias, aprender as lições com os erros, né? Porque cometemos erros no passado e aqueles erros nos ensinaram lições. E nós temos que nos desprender do passado. Apenas recordar boas memórias e das lições que aprendemos. E o futuro? Nós precisamos planejar, sim. Ter sonhos, sim. Ter metas, sim. Mas sabendo que em Provérbios 16:1 diz que os planos pertencem ao coração do homem, mas a resposta da língua vem do Senhor. Então eu posso fazer planos, mas eu tenho que colocar diante de Deus para ver se é a vontade de Deus, se é aquilo que Deus tem para a minha vida. E se for, Deus vai te guiar para aquilo. E se não for, Ele vai te guiar por algo maior e melhor. Amém? Então nós não podemos viver de passado e também nem ansioso pelo futuro. Precisamos viver bem o nosso presente, que é o que nós temos, é o que nós podemos fazer. Amém? Irmãos, Efésios 3:20 diz que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Essa é uma promessa de Deus para a minha vida e para a tua vida. Deus quer fazer na tua vida mais daquilo que tu pensa e imagina. Deus tem grandes coisas para cada um de nós. O que precisamos fazer? A nossa parte. Amém? O que é para Deus fazer, Ele faz com excelência. O que é para mim fazer, Deus não move um dedo. Deus não move um dedo aquilo que é para mim fazer. Então, irmãos, para concluir a palavra, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Vamos estar encerrando com esses versículos. Obrigado. Eclesiastes 12, 13 diz assim, ó: de tudo que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, pois isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, inclusive tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, irmãos, a conclusão: tema a Deus, busca o Senhor, porque um dia iremos prestar conta de tudo que fizermos aqui, tanto de bom como de ruim. Então, irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração é essa: lembra do teu Criador. Amém? Lembra do teu Criador. Durante o dia, todos os dias, lembra do teu Criador. E deixe Ele edificar a tua casa espiritual, como o templo do Espírito Santo, o teu lar e a nossa igreja. Amém? Então, pode colocar o louvor? Eu vou estar colocando um louvor. Irmãos, depois quero estar orando com os irmãos. Amém? Tem que abrir aqui. Não mexer esse ali? É só aqui. É só ali? Aqui de baixo.
irei com Ele me encontrar, me alegrarei na redenção, com todos que no céu estão. Amém. Glória a Deus. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé. Eu estou orando com os irmãos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor Jesus, nos reunimos aqui essa noite, Pai, para te louvar, te cultuar, te adorar e te bendizer. Tu és nosso Criador, Senhor. Tu és nosso Senhor. E queremos lembrar de Ti todos os dias, durante todo o dia, durante toda a nossa vida, reconhecendo que Tu és nosso Criador, que Tu és nosso Salvador, que Tu és nosso Consolador, que o Senhor nos ama, que o Senhor nos escolheu, que o Senhor pagou um alto preço pela nossa vida e nós somos eternamente gratos a Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Aqui está a Tua igreja, Pai. Senhor, vem nos edificar, Senhor. Edifica, Pai, como templo do Espírito Santo. Edifica o nosso lar. Edifica, Senhor, a nossa igreja, Pai. Nos guia, nos enche com o Teu poder, Senhor. Espírito Santo, queremos ser cheios de Ti, Senhor. Derrama a Tua unção sobre cada um aqui essa noite. Queremos sair daqui cheios de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Deus, não há nada melhor do que estar na Tua presença, do que ser revestido com a Tua glória, Pai, em nome de Jesus. Deus, cada um de nós ganhou de Ti dons e talentos. Nos mostra, Pai, nos revela qual é o nosso dom, qual é o talento de cada um para ser usado na Tua obra, Pai. Usa cada um, Senhor, para que a Tua obra cresça e chegue além, chegue nas pessoas que precisam ser alcançadas, Senhor, em nome de Jesus. Porque, Senhor, se eu fui alcançado, é porque alguém esteve atrás de mim fazendo a obra do Senhor, e nós queremos fazer a Tua obra para que a próxima geração seja alcançada. Eis-nos aqui, Senhor, nos usa, Pai. Por isso precisamos, Senhor, de Ti, do Teu poder, da Tua glória, Senhor. Venha nos encher, Pai, em nome de Jesus. Queremos ser cheios de Ti, queremos ser sal da terra e luz do mundo, Senhor. Deus, eu quero abençoar cada pessoa aqui essa noite. Renova as forças, Senhor, renova a saúde, a alegria, a paz, Senhor, que o Senhor possa derramar sobre cada um, Senhor, as Tuas bênçãos, Pai, a nossa necessidade, que o Senhor possa estar suprindo, Senhor, em nome de Jesus. Nós recorremos a Ti, ao Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. Nós clamamos a Ti, Senhor, pela nossa vida, pela nossa casa, Senhor, pela nossa família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que o amor de Deus, a graça do nosso Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Amém. Deus abençoe. Uma boa semana. Amém.